Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos tomar a nossa palavra em Lucas capítulo 11, do versículo 5 em diante. A Bíblia diz assim: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, essa palavra traz uma realidade muito importante, que é a realidade da prece, da súplica pelo Espírito Santo. Eu costumo pensar e dizer assim para Jesus, que esta é a graça das graças. Eu digo, Senhor, esta é a graça que eu preciso, esta é a única graça que eu realmente preciso, esta é a graça que eu devo pedir, porque esta é a graça que realmente eu preciso. A graça do Espírito Santo, a graça do dom do Espírito Santo. A gente chama o dom do Espírito Santo essa plenitude do Espírito Santo, né? Essa vida sob o influxo, né? Sob o poder, sob a influência do poder, dos dons do Espírito Santo, né? É aquilo que nós chamamos o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Essa espécie de derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, no íntimo do nosso ser, se derrama, né? Explode, vem para fora, né? Como uma erupção da força, do poder, do santo amor do Espírito Santo, nos transformando, nos movendo, fazendo de nós pessoas novas. Não é só estar cheio do Espírito Santo, mas ser, a palavra ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, habitualmente cheio do Espírito Santo, habitualmente uma pessoa sob a influência do poder, das luzes, dos dons, da vontade do Espírito Santo, habitualmente uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Este é o dom do Espírito Santo, é o dom do derramamento do Espírito Santo, né? O Espírito Santo se derrama comunicando suas manifestações, ou seja, seus dons àquela pessoa, né? Esta é a graça que nós temos que pedir. Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Quer dizer, Jesus tinha acabado de contar uma parábola do amigo inoportuno, que foi lá pedir pão e o amigo do lado de dentro disse que não daria, porque a porta já estava fechada. E aí Jesus conclui dizendo: olha, o amigo de dentro vai dar pela insistência. Pela insistência. Então eu vos digo também, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo, olha, todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta vai abrir. Então Jesus está dizendo, insista na oração.
Insistir em que oração? No final ele explica. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que nós precisamos pedir o Espírito Santo insistentemente. Esta é a verdadeira insistência da oração. A verdadeira insistência, dia após dia, muitas e muitas vezes, pedir o dom do Espírito Santo, pedir a força do Espírito Santo, pedir o derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a graça. Se existe uma graça que realmente é a única graça que nós precisamos, por assim dizer, é a graça do dom do Espírito Santo, porque é a mãe de todas as graças. É a graça das graças. E é a grande graça que o Senhor quer nos conceder. É a grande graça. Não existe vida apostólica sem esta graça. Não existe vida fraterna sem esta graça. Não existe amor verdadeiro sem esta graça. Não existe santidade sem esta graça. Não existe pureza de coração sem esta graça. Uma vontade que se volta totalmente para Deus. Um coração que se esquece de si mesmo. Que tudo que faz pensando em agradar a Deus e não mais pensando em se satisfazer. Isso não existe sem a força do Espírito Santo. Não existe pureza do coração sem a força do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo. Não existe santidade verdadeira. Não existe verdade sem o dom do Espírito Santo. Pureza de intenção sem a força do Espírito Santo. Esta é a graça que nós temos que pedir insistentemente. Quanto maior for o nosso desejo ao pedirmos isso. E quanto maior for o nosso desejo, e associado a este desejo, a confiança, a certeza de receber, a certeza de que você está pedindo algo que Deus quer te dar. E daí você pede com esperança, com expectativa real. Mais e mais. Às vezes de uma forma sensível percebemos, ou não percebemos, mas pouco a pouco a graça vai acontecendo. Às vezes sem percebermos, mas lá na frente, depois de um tempo, vamos nos dar conta que a nossa vida está muito mais sob a influência do Espírito Santo. E eu quero falar algo muito importante sobre este pedido, sobre algo que nos prepara. É como se fosse uma preparação para pedir o Espírito Santo. É como se disséssemos assim: olha, você que quer pedir o Espírito Santo e quer receber o Espírito Santo, quer receber o dom do Espírito Santo, que é este dom, de que sua vida esteja sempre sob a influência do poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Você que quer pedir e quer receber esta graça, existe uma preparação, que é o espírito de compulsão. Nós aqui da comunidade, acho que entendemos bem essa realidade, o espírito de compulsão. Essa oração de compulsão, onde vamos à presença do Senhor com o espírito de arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, onde vamos ao Senhor e manifestamos a nossa dor, a dor que nós sentimos por ter consciência de que existe em nós tantas coisas que se opõem ao Espírito Santo, se opõem ao amor, se opõem à graça. Eu vou à presença de Deus e manifesto esta dor, como quem diz: Senhor, piedade, piedade, Senhor, por tudo que em mim se opõe à vossa graça, se opõe ao amor, Senhor, por tudo que em mim oferece resistência à vossa graça, resistência
resistência ao mover do seu Espírito na minha vida. Senhor, o Senhor quer me conduzir, o Senhor quer me mover, o Senhor quer me preencher, mas existe tanta coisa em mim que se opõe, tanta rebeldia, tanta dureza, tanta necessidade de estar no controle, tanto egoísmo, tanto autocentrismo, tanta soberba, e tudo isso oferece resistências inconscientes. Eu sinto muito por tudo isso, Senhor. Eu sinto muito por tudo que em mim se opõe à vossa graça. Piedade, Senhor. Daí a pessoa começa a dizer: quebra, Senhor, quebra em mim tudo isso, tudo que se opõe a Ti, Senhor, tudo que é orgulho, tudo que não é amor, tudo que não é docilidade a Vós, tudo que me rouba da Sua presença, tudo que me sequestra da Sua presença amorosa. O sequestro é assim: o sequestrador vem, pega a pessoa e põe ela num cárcere, né? Põe ela num cativeiro. Perdão, sinto muito por tudo que me sequestra da Sua presença e me põe num cativeiro, me impedindo de ser conduzido. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. E daí a pessoa começa a pedir o Espírito Santo. Nesse espírito de pobreza, nesse espírito de súplica, nesse espírito de consciência da própria miséria, mas ao mesmo tempo de consciência do amor e da misericórdia de Deus. Daí a pessoa já começa: Senhor, eu preciso desta graça, me dê essa graça, batiza-me no Espírito Santo, batiza-me, Senhor. Esta é a graça que realmente eu preciso, esta é a graça que eu preciso, batiza-me no Espírito Santo, enche-me do Espírito Santo, me concede esta graça de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, o espírito de compulsão, o espírito de arrependimento profundo, o espírito de humildade, prepara a oração pedindo o batismo no Espírito Santo, prepara a súplica pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda a viver isso. Viva isso na sua oração da manhã, viva isso na sua adoração. Que o Senhor te abençoe a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.